patchwork Normalmente, quando estamos aprendendo o patchwork, a costura criativa, a palavra acabamento com viés nos assusta. Parece um bicho de 7 cabeças. Mas não é, tá, gente? O viés é um acabamento que exige um pouquinho de treino. Você faz um hoje, não fica tão bom, amanhã faz outro. E conforme você vai trabalhando e fazendo acabamentos com o debrum ou com viés, o nosso trabalho vai se aperfeiçoando. Mas esse não é o caso do nosso projeto de hoje. Eu sou a Cleo Magno, sou professora de patchwork e de costura criativa, e antes de te apresentar o projeto de hoje, eu gostaria de pedir para você se inscreva no canal, entra no meu grupo do Facebook, tem um link aqui embaixo, o grupo é gratuito, as aulas são gratuitas. E vamos conhecer o projeto de hoje? O nosso projeto, ele tem o efeito da janela da catedral. Essa é uma técnica que trabalhamos com o patchwork. Aqui, ela tem o efeito da janela da catedral de um processo muito simples de se trabalhar. Eu continuo trabalhando com retalhos jeans, as calças que eu estou reutilizando, as calças que o jeans continuam em bom estado, continuam bonitos, e vamos trabalhar também com o algodão. Você pode trabalhar com todos os quadros coloridos. Eu escolhi trabalhar com um tecido único, porque o tecido tem uma estampa bem colorida, bem alegre, e eu não achei necessidade de acrescentar outros quadrados. E esse trabalho fica bonito, tanto no direito como no avesso. Ele tem um efeito muito bonito. Chega de conversa e vamos trabalhar? Vamos para a nossa aula? Eu gosto de riscar com um giz de cera. Eu vou posicionar o meu círculo sobre o meu retalho e vou riscar. E faço a marcação dos pontos da diagonal. Marquei diagonal, diagonal, marco os 4 pontos da diagonal. Antes de cortar, eu já risco o meu quadrado. Esses pontos da diagonal serão a posição da vértice do meu quadrado. Posiciono. A vértice do quadrado se encontra com o meu ponto de marcação, que eu criei a diagonal. E vou fazer isso os círculos, à medida que eu fiz do meu círculo, do meu quadrado, e quantos círculos eu utilizei para o projeto. Esse meu quadrado eu vou usar 2 vezes. A primeira vez para riscar, a segunda vez será para cortar o tecido. Os meus já estão todos cortados. Então, o próximo passo é cortar somente o círculo. Eu tenho meu círculo e o meu quadrado. Nesse próximo passo, eu vou unir os círculos. Direito com direito. Eu posiciono direito com direito. Você pode alfinetar. Vou levar para a máquina e vou passar uma costura em cima dessa linha. Já volto com vocês. Eu passei uma costura nessa linha, dei retrocesso no começo e no final. E aqui é uma costura comum, eu usei ponto 3,5. Vou abrir a costura e ele vai ficar assim.
Aqui eu juntei para casar direitinho as duas costuras. Agora eu vou pegar o próximo tecido e unir em um dos lados. Continuo unindo direito da tira que eu já tenho costurada com o direito do novo círculo que eu vou costurar. Como eu já risquei todos, eu vou casar encaixe da linha do meu quadrado com o encaixe da minha linha do quadrado. Posiciono e eu faço a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó, você pode observar que eu caso as linhas com o alfinete. Então, os meus pontos estão encaixados e vou fazer a costura. Eu já tenho duas tiras com o comprimento pronto. Agora, nós vamos unir as tiras, mesma coisa, direito com direito. Agora, vamos ter cuidado para que todos os riscos se casem com o risco da tira de baixo. Essas costuras têm que estar bem abertas, as de baixo e as de cima. Vou deixar essa costura casar direitinho, costura com costura, alfineto, tomando cuidado para a linha de cima casar com a linha de baixo, alfineto, presto atenção para manter as costuras juntas, a de cima com a de baixo. Quando você fez essa primeira costura bem certinho, aqui a sequência será mais automático. Vou fazer isso até o final, passo uma costura do começo ao final, com retrocesso no começo e no final. Já levei para a máquina, fiz uma costura em cima do risco, em toda a extensão do comprimento da minha peça. Agora eu vou abrir da mesma maneira que eu abri essa costura, eu vou abrir essa costura. Aqui você pode passar no ferro, pode passar com ferrinho frio. Agora é hora de usar os quadrados que nós cortamos no princípio. Eu vou pegar cada círculo e encaixar aqui dentro. A linha de corte do quadrado vai ficar em cima da linha riscada do jeans. Ela vai ficar bem encaixadinho, vem aqui, dobro e eu vou alfinetar todas essas laterais. E vou preenchendo todos os espaços. Eu vou finalizar a montagem alfinetando e volto com vocês quando eu já estiver com todos os meus quadrados posicionados. Antes de começar a fazer um trabalho com textura diferente do que eu estava fazendo anteriormente, eu procuro sempre fazer o ajuste da máquina. Eu regulei largura do ponto, distância e a tensão. E aqui eu já escolhi a largura do ponto e a distância que eu quero fazer meu trabalho. Então, eu escolhi um ponto um pouquinho mais largo e um ponto mais juntinho.
Sempre faça esse teste para não dar defeito no trabalho e ter que desmontar. Eu vou começar a minha costura por esse lado, vou costurando até o final do comprimento do meu trabalho. E já volto para mostrar para vocês aqui o início e como vai ficar no final, porque eu vou voltar a pétala pelo outro lado. Então, eu vou costurar todas de um lado, volto costurando o outro lado e vou fazer isso na sequência da próxima pétala. Vou começar com vocês, vou dar retrocesso aqui no início e vou dar retrocesso no final. Vou procurar colocar o meu pontinho bem juntinho ao jeans. Então, o meu zigue-zague vai entrar no jeans. Já volto com vocês. Terminei a minha costura deste lado da pétala, agora eu vou voltar da mesma maneira para o outro lado, vou costurar. Quando eu terminar a linha de comprimento da costura, vamos trabalhar a largura. Já terminei minha costura das pétalas do comprimento, no sentido do comprimento. Eu gosto de fazer os pontinhos em que o zigue-zague fica em cima do jeans. Em tapete, eu gosto de colocar no avesso pequenos pedaços de um material antiderrapante. Eu não vou colocar no meu, porque eu estou sem e nem vou sair para fazer essa compra agora no período em que estamos vivendo. O objetivo é trabalhar com o que eu tenho em casa. Terminamos as pétalas do comprimento. Agora, vamos trabalhar com as pétalas da largura. Eu vou fazer rolinho no comprimento do meu trabalho para facilitar a costura, para que ela entre tranquilamente no espaço do braço da máquina. Vou costurar da mesma maneira, começar de um lado, quando chega no final, volto para o outro lado e vou dando sequência nas outras pétalas. Como o ponto tá bem reguladinho, ele fica muito bonito. Vou continuar todas as pétalas da coluna, da linha da largura, e no final eu vou mostrar para vocês como ficou e como vamos fazer o acabamento. Finalizei as costuras de comprimento, as costuras de largura do tapete. Agora nós vamos começar o acabamento das laterais. Não vai mudar nada. Vamos dobrar as pétalas. Essa é uma das maneiras de finalizar um trabalho com efeito de janela de catedral. Alfineta da mesma maneira que alfinetamos as partes centrais. O que eu vou tomar cuidado aqui agora é com que lado eu vou deixar a ponta do alfinete. Então, eu vou começar deste lado para que a costura fique na posição em que eu vou tirando o alfinete com mais facilidade. Começo a dobra aqui. Observe que eu mantenho a curva da pétala bem juntinho.
Presta atenção para que essa vértice fique quadradinha, porque eu vou vir com o meu zigue-zague até o final e ele vai começar novamente passando por cima. Já alfinetei minha volta toda. Agora eu vou levar de volta para a máquina e fazer a mesma costura que eu fiz nas pétalas centrais. Vou lá costurar e aí eu volto com vocês já com o meu trabalho finalizado. Lindo! Olha para isso, gente. Tanto o avesso quanto o direito do meu trabalho está lindo. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa seu joinha, se inscreve no canal e entra no meu grupo do Facebook, que é gratuito.